quem contribui para o exercício da atividade empresarial, certo? Então, se esses colaboradores, tá, estão no exercício dessa atividade empresarial, eles têm algum vínculo com a empresa. E é justamente a natureza desse vínculo que vai definir se eles são agentes auxiliares dependentes ou independentes. Lembra sempre, o nome dependente já diz tudo. Se ele é dependente da empresa, ele tem um vínculo por meio, o vínculo, na verdade, de contrato de trabalho. Esse vínculo é por força de um contrato de trabalho, certo? Então, esse vínculo trabalhista, nessa relação entre o empresário e o agente auxiliar, a gente vai ter o poder diretivo do empregador, vai ter a onerosidade do contrato de trabalho, certo? E vai ter a hierarquia, tá, presente nessa atividade. Consiga visualizar. O agente auxiliar dependente, ele está vinculado diretamente ao corpo de funcionários, de empregados da empresa, certo? E se o agente auxiliar dependente, ele pode se classificar como interno e externo, essa é a parte mais fácil. Se ele é um agente auxiliar dependente, um funcionário da empresa, classificado como dependente interno, ele trabalha dentro das dependências da empresa, certo? Se ele é classificado como agente auxiliar dependente externo, ele trabalha fora das dependências da empresa. Por exemplo, a partir da atividade, como é que a gente pode visualizar melhor quem são esses agentes auxiliares dependentes? Como agentes auxiliares dependentes, a gente pode entender, tá, os gerentes, por exemplo, certo? E como agentes auxiliares dependentes internos e externos, quem seriam esses agentes auxiliares? Como dependentes internos, recepcionista, por exemplo, os próprios gerentes, supervisores, enfim. Essas seriam algumas atividades que poderiam se enquadrar aqui, certo? Eles prestam serviços diretos à atividade fim da empresa, tá? E agentes auxiliares dependentes externos, eles vão trabalhar fora da dependência da empresa. Quem seria, por exemplo, um vendedor? Ele pode trabalhar tanto internamente como de maneira externa, a depender do serviço prestado por essa empresa. O vendedor, ele pode sim trabalhar de maneira externa, mas presta atenção. Representante comercial. Representante comercial seria agente auxiliar dependente, via de regra? Não, tá? A gente enquadraria os representantes comerciais como agentes auxiliares independentes, porque a gente vai ver agora, nesse exato momento, que os agentes auxiliares independentes diferem dos dependentes na seguinte questão: eles não apresentam vínculo trabalhista, certo? O vínculo que une o empresário a esses agentes auxiliares é um vínculo contratual, tá? Eles atuam na atividade meio, tá? Eles atuam como autônomos, então eles podem trabalhar tanto para a sua empresa apenas como para várias empresas. É livre a escolha, a depender da atividade que ele vai desempenhar, né? E como ele possa aí conseguir organizar todas essas atribuições. Mas os agentes auxiliares independentes, eles não têm esse vínculo hierárquico, tá? Eles exercem a sua atividade de maneira independente, de maneira autônoma. Eles têm capacidade técnica para exercer a sua atividade. Então, a gente poderia enquadrar aqui advogados, contabilistas, principalmente, tá? Essas atividades que são
que podem ser desempenhadas sem necessidade de um vínculo, sem necessidade de uma hierarquia. Elas não são a própria atividade empresarial, certo? Não fazem parte do desempenho da atividade fim da empresa. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Tem sim, Ítalo. Vou repetir. Enfim, agentes auxiliares, tá? Eu não sei, enfim, onde foi exatamente o começo, mas vamos lá. Os agentes auxiliares, tá? São aqueles colaboradores, aqueles que colaboram com o empresário para o exercício da atividade empresarial. Então, para o desempenho do exercício da atividade empresarial, o empresário precisa de auxílio, ele não consegue, tá? Realizar todas as atividades sozinho, principalmente a depender do porte da empresa, né? Mas vamos observar o seguinte: todos aqueles que auxiliam na atividade, no exercício da atividade empresarial, tá? São considerados agentes auxiliares via de regra. A gente precisa ficar atento à classificação. Os agentes auxiliares, eles se dividem em dependentes e independentes. Os dependentes, eles têm esse vínculo trabalhista, tá? O vínculo é por força de um contrato de trabalho, eles são empregados da empresa, existe a hierarquia, o poder diretivo do empregador aqui vai reinar, a onerosidade do contrato de trabalho, todas aquelas questões que a gente sempre vê, certo? E nessa hipótese específica, a gente pode ter a presença desses agentes auxiliares dependentes de maneira interna ou externa. Os internos, eles vão atuar dentro da estrutura da empresa. O que é isso? Dentro dos muros da empresa. A atividade que ele vai desempenhar vai ser desempenhada ali dentro, tá, da estrutura física da empresa. Os dependentes externos, eles vão desempenhar suas atividades, vão realizar suas atribuições fora dos muros da empresa, certo? E os independentes não têm vínculo trabalhista, o vínculo deles é por força de contrato civil, tá? Que a gente viu no semestre passado, no segundo bimestre, a gente tratou de contrato, lembram? Então, aqui a legislação é de direito civil, tá? É um contrato de prestação de serviço, mesmo assim, e as atribuições, tá, vão ser para tarefas específicas. Não vai o agente auxiliar independente atuar na atividade fim da empresa, sempre numa atividade meio, certo? Deu para alcançar, deu para compreender? Boa noite, professor. Oi? Eu não consegui te escutar, Arthur. Boa noite. Pode repetir, por favor. Boa noite. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos agentes auxiliares? E aí? Eu tenho, tem como a senhora repetir, por favor? Que a minha cara. Meu amor. Repetiu o quê? Que eu já repeti 2 vezes. Ah, então deixa. Diga aí qual é a sua dúvida. Era só o que seria a gente. Nesse sentido aí. Não é tudo. Você não assistiu nenhuma partezinha? Não. Que eu consegui entrar agora. Tava no WhatsApp, né?
Fica conversando no grupo e não entra na aula. Vamos lá, replay. Agentes auxiliares são aqueles colaboradores da empresa, todos aqueles que colaboram, tá, para o exercício da atividade empresarial. O empresário, ele não tem como realizar todas essas atividades sozinho. Então, presta atenção na nomenclatura. Agentes auxiliares, tá, dependentes, eles são ligados diretamente à empresa por força de um vínculo trabalhista. Os dependentes, eles podem ser internos e externos. Os internos, tá, eles são, eles exercem a sua atividade dentro dos muros da empresa, certo? E os externos exercem a sua atividade de maneira externa, fora dos muros da empresa, certo? Isso aí é um pouco óbvio, né? E os agentes auxiliares independentes, eles não têm essa relação de vínculo trabalhista, aqui não há poder diretivo, não há hierarquia, aqui é vínculo contratual, o contrato é de natureza de direito civil, tá? Natureza civil, e esse contrato, via de regra, é de prestação de serviços. Esses serviços sempre vão ser da atividade meio, nunca os agentes auxiliares independentes vão exercer a atividade fim da empresa. Quem poderia ser um exemplo de agente auxiliar independente? O contabilista, por exemplo. Você pode contratar um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade da sua empresa. Tranquilo. Mas você também não pode ter um contabilista, um setor contábil dentro da sua empresa? Pode. Então, o contabilista, nesse caso, ele vai ser um agente auxiliar dependente, que pode ser interno ou externo. Ele pode trabalhar home office, por exemplo. Certo? Tranquilo? Conseguiram compreender? E aí? Consegui, pode prosseguir. Ok, obrigada. Vamos lá. Vocês vão encontrar nas disciplinas de Direito Civil essa matéria como prepostos, certo? Então, eu vou dizer agora para vocês, no Código Civil, só um minuto que eu vou copiar aqui. Eita, ainda falta. Quando eu seleciono, desaparece. Pronto, tá aqui no chat para vocês todas as informações que constam no Código Civil a respeito dessa disciplina, desse assunto que a gente está tratando aí, certo? Quem puder, tira foto e posta no grupo para os demais depois não esquecerem a numeração dos artigos. Tranquilo? Vamos lá. O que é que a gente precisa saber? Os agentes auxiliares, tá? Eles têm um limite de atuação, certo? E tem uma responsabilidade. Tranquilo? Então, a gente precisa observar, estar bastante atento às disposições legais. O que é que a lei diz a respeito desses sujeitos? Até onde eles podem ir, certo? Então, preste atenção. O preposto, ele não pode, tá, se fazer substituir no desempenho da preposição, a não ser que seja autorizado por escrito pelo empregador, certo? Se assim ele fizer, na verdade, se assim ele não fizer, né? Se ele não apresentar a autorização, se ele não tiver a autorização desse empregador, ele vai responder, tá? Sozinho
pelos atos daquela pessoa que ele colocou para lhe substituir, certo? Então, se eu coloco outra pessoa para dar aula no meu lugar, um exemplo, tá? A gente só está fazendo a nível de comparação para que vocês possam assimilar melhor, certo? Mas se eu colocasse outra pessoa para dar aula no meu lugar e a pessoa que viesse dar aula no meu lugar dissesse que todo mundo estava aprovado sem necessidade de realizar as provas, certo? Isso seria possível? Não. Por quê? Porque o empregador não deu autorização para que outra pessoa realizasse essa atividade em meu lugar. Tranquilo? Então, a responsabilidade do que a outra pessoa prometeu era só minha. Tranquilo? Então, todas as obrigações que ele contraiu seriam de minha responsabilidade única e exclusivamente, não da empresa. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quem cala consente, né? Então, a gente prossegue. Ainda, em relação à responsabilidade do preposto, ele não vai poder negociar, tá? Por conta própria ou de terceiro, nem de forma alguma participar, mesmo que seja indiretamente, tá? De uma operação que seja do mesmo gênero da que lhe foi cometida. Se ele assim fizer, ele vai responder por perdas e danos, tá? Também é importante, em relação à responsabilidade do preposto, observar o seguinte. Quando, tá, houver a entrega de papéis, bens, valores, tá, ao preposto, se ele recebeu sem protesto, certo? Por exemplo, deixa eu explicar de uma maneira mais simples. O meu empregador delegou, tá, que eu recebesse alguns papéis importantes ou algum bem ou algum valor, tá? Ele delegou, certo? Se eu recebi, tudo certo. Mas a entrega, a lei vai dizer que considera como perfeita. Mas se ele não autorizou que a entrega fosse feita a mim, e eu não me neguei a receber, mesmo sabendo que a autorização não me foi dada, tá? Essa entrega vai ser excede, no caso, a minha atuação, certo? Então, muito atento aí aos limites de atuação. Tranquilo? Você, como preposto, só pode atuar até o limite que o empregador, no caso, o preponente, lhe deu. Você não pode agir irrestritamente. Falando do contabilista, certo? O contabilista ele tem uma responsabilidade específica, que é o coração da empresa, né? Toda a escrituração da empresa, ele vai dar lá o aval, né? Ele vai organizar. Enfim, quando, no exercício das suas funções, tá? Ele vai responder, tá? Ele vai ser pessoalmente responsável em relação aos preponentes pelos atos culposos e, em relação a terceiros, solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Lembra sempre, culposos são aqueles atos que não têm o ânimos, não têm a intenção. Os atos dolosos, eles têm o ânimos, a intenção de prejuízo, certo? Então, se o contabilista, ele é o profissional habilitado para realizar a escrituração da empresa e lhe foi enviado uma informação equivocada que não corresponde à verdade dos fatos
para maquiar lá uma situação, enfim. E ele não contesta e assim faz, certo? Principalmente observando o seguinte, na maioria das vezes o contabilista ele é agente auxiliar independente, não existe aquela hierarquia, mas mesmo que ela exista, ele não está obrigado, tá, a realizar o ato indevido, certo? Então, se assim ele realizar, vamos dizer que foi um ato falho, um valor enviado de maneira errônea por um erro de digitação, um ato culposo, certo? Então, se o ato é culposo, a responsabilidade do contabilista, tá? Vai ser perante. Ele vai responder pessoalmente para o empresário, certo? Mas, se for um erro proposital, tá? Acordado entre ele e o empresário, um ato doloso, eles vão responder solidariamente, tanto o empresário como o contabilista. Tranquilo? Quando o preposto ele for encarregado da escrituração, essa escrituração, os efeitos dela, tudo que for lançado dos livros ou fichas, tá, do empresário, vão ser como se fossem feitos pelo empresário, a não ser que haja um equívoco por má fé. Quando for proposital o erro do contabilista, tá? No preenchimento dos livros, enfim, do empresário, eles não vão ser considerados como do empresário. Mas, se no exercício das suas atribuições o contabilista realiza a escrituração da empresa, entende-se que tudo que ele fizer foi realizado pelo próprio empresário, certo? Perdão. Todo mundo está entendendo até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Somos 17 agora, aumentou. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu fazer a chamada logo. Vixe, Maria. Alexandre, Arthur, Graziela, Presente. Tainá, Leonardo, Lívia, Maria Eduarda, Maria Letícia, Milena, Paula, Thalita, Tainá Araújo, Vanessa Medeiros, Vitória e Ítalo. Todos três. Professora, a senhora esqueceu de chamar meu nome, Tainá Ferreira. Eu chamei Tainá no começo, porque aqui tá na lista iPhone de Tainá, eu já sei. Tá certo, obrigada. Tá certo? Eu faço a chamada não pela ata, tá? Eu faço pela lista de entrada aqui. Quem tá online, eu chamo. Para ver se realmente está. Os outros eu sei que não estão, então não vou chamar, né? Enfim. Todo mundo está conseguindo acompanhar os agentes auxiliares? Sim ou não? Até agora, sim.
tranquilo, é tranquilo. É o melhor assunto do mundo para ter depois da prova. Vocês não estavam aí reclamando que precisavam de descanso? Vou liberar vocês mais cedo hoje. Só porque amanhã é feriado e eu não sabia. Enfim. Não, tô brincando. Vou liberar porque eu vou passar uma atividade, tá? Já que é feriado, a gente pode estudar bastante. Vamos lá. Deixa eu só salvar aqui a ata, porque toda vez eu chamo e às vezes eu esqueço de salvar quando eu fecho. Eu não sei mais de nada. Vamos lá, o que é que a gente precisa saber enquanto eu vou salvando aqui em relação aos agentes auxiliares, tá? Para exercer a atividade, tá? Você precisa de autorização, certo? Então, ainda em relação aos contabilistas. Quando o contabilista praticar algum ato fora do estabelecimento, tá? Esses atos vão obrigar o empresário nos limites dos poderes que foram confiados ao contabilista. Essa confiança, tá? Deve ser demonstrada por escrito no contrato, para servir como prova, certo? E os preponentes, né? Eles são responsáveis pelos atos dos prepostos, quando praticados nos seus estabelecimentos e quando forem relativos à atividade da empresa, mesmo que não sejam autorizados por escrito. Então, presta atenção. Quando os atos forem praticados dentro da empresa, a responsabilidade vai ser também dos preponentes. Quando eles forem praticados fora da empresa, a responsabilidade, tá? Só vai recair, só vai obrigar o preponente se, dentre ali as determinações, né? Os limites dados pelo contrato, aquelas atividades, agora faltou, aqueles atos propriamente, tá? Forem inclusos no contrato, tá? Então, se não houver prova por escrito e, por exemplo, o contabilista disser, não, mas ele me autorizou, cadê a prova? Certo? Foi feito fora do estabelecimento, é necessário a prova para a responsabilização do preponente, que é o empresário, certo? Via de regra, é ele mesmo. Até agora, tranquilo? De novo? Quem saiu vai levar falta, viu? Porque Deus está vendo. Aí a responsabilidade só vai cair sobre o empresário quando for interno, né? E se tiver por escrito, externo. Quando a gente está falando de contabilista e outros auxiliares. Certo? Entendi. Beleza. O gerente seria uma figura fácil de compreender como agente auxiliar dependente, certo? O gerente, para o Código Civil, é o preposto permanente no exercício da empresa, certo? Então, quando a lei não exigir poderes especiais, o gerente ele está autorizado a praticar todos os atos que forem necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados, que lhe foram autorizados, certo? Primeiro a palavra da lei, depois para facilitar a compreensão. Então, se não houver uma determinação contrária,
tá? Todos os atos, todos os poderes, na verdade, que foram conferidos a um gerente, por exemplo, vão ser solidários se você tiver 2 ou mais gerentes. Enfim, um gerente não vai ser mais que o outro, a não ser que haja uma determinação específica, certo? Então, assim, a todos os gerentes seria destinado essa regra, tá? Que quando a lei não autorizar, não exigir, na verdade, poderes especiais, ele está autorizado a praticar todos os atos que forem necessários para o exercício dos poderes que lhe foram autorizados, que lhes foram dados, certo? Então, essas limitações, a limitação da outorga, na verdade, né? Essas limitações que estão contidas na outorga, para que elas sejam opostas a terceiros, elas dependem, tá, do arquivamento e averbação do instrumento no registro público de empresas mercantis. Lembra sempre, quando a gente falou de registro, a gente viu que tudo que diz respeito à estrutura interna da empresa deve ser comunicado ao registro para que haja publicidade, que haja proteção. Lembra sempre da figura do registro, todas aquelas garantias que o registro traz. Então, todas as informações devem ser lá comunicadas, devem ser averbadas, tá? O que é que a gente precisa saber mais da figura do gerente? O preponente, ele vai responder com o gerente pelos atos que o gerente pratique, tá? Em seu próprio nome, mais a conta do preponente. Então, é aquilo que a gente já viu, tá? Aconteceu dentro da estrutura interna da empresa, por exemplo, no exercício das funções, é de responsabilidade, sim, da empresa. Por exemplo, se um gerente trata mal um cliente e, enfim, a responsabilidade sobre esses atos, né, sobre esses atos, na verdade, vai recair sobre a empresa, tá? Então, o gerente, ele pode estar em juízo em nome do preponente, tá? Pelas obrigações que são resultantes do exercício da sua função. Então, ele pode sim representar a empresa, tá? Em juízo, por força da própria atividade que ele desempenha. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Agentes auxiliares, dependentes, independentes. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Deixa eu dizer para vocês, esse assunto é tão extenso que ele já acabou, tá? Então, eu vou encerrar aqui e vou iniciar um novo bloco para a gente tratar de um outro assunto. Deixa eu só pausar aqui. Pronto. Agora, a gente vai tratar de um novo assunto. Esse é mais extenso, tá? E vai demorar um pouco mais. No fim, eu vou passar uma atividade para vocês, para dar início aí ao nosso segundo bimestre, certo? Se vocês quiserem a atividade logo, esse próximo assunto a gente fica para a próxima aula. Mas aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que ser dado todo na próxima aula. E aí, o que é que vocês acham? Querem liberar mais cedo?
Ninguém falou, então a gente continua, né? Agora, vê só, na próxima aula a gente tem que começar mais cedo. Se não, eu gravo um bloco e deixo lá postado e vocês... a gente vê o restante durante a aula. E os demais? Agora ou próxima aula? A atividade é esta. Semana que vem, na aula que vem, pode mandar por e-mail. E a leitura desse link aqui. Quem puder mandar pelo grupo, tá? Eu agradeço. Correto? Vocês vão fazer a leitura desse material aí e responder essa questão. Deixa eu colocar aqui. Maria. Pronto. Quando a minha situação estiver restabelecida, eu informo a vocês aí a postagem das notas. Tranquilo? No mais, boa noite. Eu espero que vocês leiam hoje ainda para assimilar melhor o conteúdo. E bom feriado para vocês, né? Até mais. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer problema, eu estou à disposição aí. É só entrar em contato, certo? Se tiver alguma sugestão também a respeito da didática das aulas, enfim, estou aí no aguardo. Até mais, boa noite.